Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o professor Tiago Quintana, que tem diversos trabalhos relacionados, né, a algumas sagas, algumas literaturas relacionadas ao mundo da Escandinávia medieval. Ele é doutor em letras clássicas, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em linguística aplicada pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo, né, aqui ao canal The Viking World, é um prazer recebê-lo para a gente comentar um pouco sobre as diversas sagas que o senhor já trabalhou. E eu queria começar lhe perguntando como que começou o seu interesse por pesquisar, né, sobre essa literatura nórdica, antiga, medieval, como que foi esse processo? Antes de mais nada, tá sendo direito o som? O áudio tá sendo Sim, direito? sim, tá Maravilha. perfeito. Ah. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui. Olá a todos todo o público do canal. Como começou? Puxa, começou, na verdade, quando eu bem pequenininho, quando eu era criança. Não sei se você lembra, a editora Ática, ela tinha uma coleção Vagalume, e algumas eles são livros infantos juvenis, e muitos deles eram adaptações de histórias medievais. Tinha uma, por exemplo, acho que era Lia Neiva, a autora, não lembro, não tenho certeza agora, mas que era uma adaptação do Le Morte d'Arthur, é, com as histórias do Rei Arthur mesmo, dos Cavaleiros da Távola Redonda. Tinha do Robin Hood. Então, eu acho que começou aí, nesse. Eu falei especificamente dessa série, mas né, lendo essas histórias, essas versões adaptadas, quando criança. Aí os Vikings, mais especificamente, eu acho que, ironicamente, o que começou a me chamar a atenção foi a estética de bandas de heavy metal, que muitas delas usam essa imagética nórdica. Claro, assim, né, elas têm uma visão, digamos, adaptada, uma visão pop da coisa toda, mas acho que foi isso que me atraiu especificamente para os Vikings. E aí foi indo, foi esse interesse. Eu fui procurando livros quando consegui achar, tanto de ficção quanto de não ficção. E aí foi na faculdade que eu tive a sorte de conhecer o. Eu tinha um colega que ele já fazia uma pesquisa com o professor Álvaro, da FRJ, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, que coordena um programa de estudos medievais na FRJ, e eu fui fazer a iniciação científica com ele. Também esse meu colega me falou desse professor, eu o conheci, aí tive essa vontade de fazer essa pesquisa com ele, e aí fui me aprofundando, assim, foi seguindo, estudando os nórdicos. Mas toda essa coisa geral começou específica. Se você perguntar quando começou, foi quando lá atrás, quando criança, lendo essas histórias. Ah, bem interessante. Sim, eu lembro dessa coleção, eram livrinhos muito bacanas. A gente, como vendia, aqui ocorre sempre a Feira Pan-Amazônica do Livro, né? Então, Aham. aqui vendeu muito aqueles livrinhos, eu cheguei a consumir. Então, realmente Ah, é uma memória boa de infância, lembrar um aham. pouco dessas historinhas. E, professor, o senhor teve vários trabalhos, né, relacionados a essa questão de algumas das sagas, por exemplo, o senhor trabalhou Uhum. com a de Comarque, que tem Uhum. quando Orgulho e Tragédia, um trabalho que o senhor tem orgulho, Uhum. e a saga de Comarque. O senhor podia explicar, contextualizar um pouco sobre essa saga e como que o senhor fez essa comparação, né, da questão do Orgulho e Tragédia adaptados para essa saga? Claro, deixa eu ver. Bom, a saga de Cormac, ela é uma das sagas de islandesas, que às vezes você vai encontrar o termo também sagas de família. É, eu não acho apropriado para o caso da saga de Cormac, por exemplo, algumas outras, mas é um termo comum. São as Islândica Saga, literalmente seriam sagas de islandeses, mas como muitas delas trabalham com uma questão, digamos, dinástica, com uma questão de gerações de uma mesma família, muitos chamam também de sagas de famílias. Para a saga do Cormac, eu não acho esse termo adequado, porque não é uma história de família, é uma história especificamente sobre o Cormac. E por que o termo são sagas de islandeses? Porque elas são versões ficcionais, né, fictícias, desculpa, de pessoas reais.
existiu um Cormac Ogmundarson, um filho de Ogmund, e tem essa saga sobre ele. E aí a história certamente, não vou dizer certamente, vamos dizer, há um debate de longa data aí até sobre o quanto das sagas é baseado em histórias reais, em quanto delas é baseado em relatos fictícios, mas reais, e o quanto é criação dos escritores. Seria, por exemplo, vamos pegar um exemplo, vamos supor, imagine um romance como O Senhor dos Anéis, por exemplo, ou As Crônicas de Gelo e Fogo. São histórias, obviamente, de fantasia, vindas da imaginação daqueles escritores. Mas o Tolkien, por exemplo, ele se inspirou em um apanhado de coisas, em romances de cavalaria, em mitologia nórdica, e da mesma forma eu esqueci o nome, o Jorge do Crônicas de Gelo e Fogo se inspirou muito, por exemplo, na saga dos Reis Malditos, do Maurice Druon. Então são histórias de fantasia, mas que têm uma inspiração na realidade. É diferente, por exemplo, de uma história como, por exemplo, a Saga dos Reis Malditos, do Maurice Druon, que é uma versão romanceada de coisas que aconteceram na realidade. E nenhuma das duas é a mesma coisa que a história real, que seria, por exemplo, vamos supor, uma matéria de jornal sobre um acontecimento, uma versão mais preocupada com os fatos concretos, digamos. Então, tem essa questão da ambiguidade da natureza das sagas. Desculpa, eu tô saindo um pouco do tópico, né? Não, Deixa eu... pode continuar, tá bem interessante a explicação. Então, essa saga do Cormac, que é uma história fictícia sobre esse personagem barra pessoa histórica, Cormac, filho de Ogmund. Cormac, ele é uma pessoa assim louvável, assim, não necessariamente em termos morais. A gente pensa em louvável hoje em dia, a gente pensa em ser uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. Mas quando eu digo louvável, quero dizer assim em termos, digamos, heróicos, mais antigos e medievais. É uma pessoa excepcional, vamos melhor colocar assim. É uma pessoa dotada de muitas qualidades excepcionais. Ele é valente, é honrado, desculpa, ele não é honrado, não é necessariamente, não é bem honrado, é uma das grandes coisas da saga até. Depende de como se defende. Eu estou me atrapalhando de novo, deixa eu reformular. É um guerreiro valente e muito famoso também pela poesia, assim, pela inteligência, pelo conhecimento, pelo dom da poesia. São características que fazem com que ele seja uma pessoa notável naquela sociedade islandesa medieval, tanto na real quanto naquela retratada nesse imaginário das sagas. E ele se apaixona por uma moça, Steingerd, e começa a cortejá-la. O pai de Steingerd, ele não é favorável a essa união. Então ele pede que dois homens ataquem Cormac. Cormac se defende, mata os dois. Esses dois são filhos de uma feiticeira. E o Cormac vai até a feiticeira. E aí é por isso que eu falei antes que, na verdade, é questionável se ele é honrado ou não. Porque o que ele faz? Ele vai até a feiticeira e fala: pelas regras, pela boa conduta, eu deveria pagar a você a dívida de sangue pelos seus filhos. Eu não vou fazer isso. Inclusive, você vai sair dessas terras, porque senão eu vou acabar com você também. E aí ela amaldiçoa ele e diz que ele nunca vai ser feliz com Steingerd. Então, mesmo depois, quando ele consegue conquistar o pai nesse Steingerd, ele traz presentes, se comporta assim de maneira maravilhosa, e ele passa a aceitá-lo, o pai desse Steingerd passa a aceitá-lo, e eles negociam um casamento entre os dois, mas aí o ânimo do Cormac arrefece. Ele deixa de se interessar de repente e não vai ao próprio casamento. E a saga deixa bem claro, que o texto da saga deixa claro, que isso é um efeito da maldição da feiticeira. Então, a partir daí o que a gente vê no desenrolar da saga é a Steingerd se envolvendo com outras pessoas, nem sempre pela própria vontade dela, e o Cormac se intromete e tenta recuperar a Steingerd para si, não consegue. Por exemplo, logo no primeiro caso, logo depois que ele não comparece ao próprio casamento, a família do Steingerd procura um outro marido e
noiva ela com um Berse, que é um feiticeiro, desculpa, com um duelista, um guerreiro muito famoso. E o Cormac vai desafio o Berse. E no final ele acaba perdendo. Luta bem, mas por um azar, a lâmina da espada dele se quebra. Um azar e também pela impaciência dele. Depois não vou falar mais depois. A espada dele se quebra, aí ele se corta, e como ela era até o primeiro sangue, então ele perde pelas regras. E aí ele parte dali, vai tipo, sejam felizes então vocês dois, eu vou lá eu vou partir em Vikings, em expedições Vikings, conquistar glória e riqueza, mas ele nunca esquece o Steingard. Então, mesmo depois, quando o Steingard se separa do Berce, devido a outras coisas que acontecem, e ela se casa de novo depois, e o Cormac continua indo atrás dela, faz a corte ela, embora não formalmente, traz um embaraço público para ele, para ela, para o marido dela, e ele enfrenta o marido dela em duelos, vivência, mas o tempo todo, assim, ele não reconquista ela, para assim dizer, ela não volta para ele. E no final das contas, ela não volta para ele porque ela mesma decide não voltar. Mesmo quando no final, ela é sequestrada por um inimigo do Cormac, o filho de um inimigo do pai dele, do pai do Cormac, e o marido dela não vai resgatá-la, as forças contra ela são poderosas demais, e ele dá a benção dele. Se você conseguir resgatá-la, você pode se casar com ela. E o Cormac vai, resgata ela, salva a Steingard, mas a Steingard não quer casar com ele. Ela prefere ficar com o marido dela. E isso é uma questão interessante porque as sagas nórdicas, elas não entram assim, não tem um elemento que a gente espera hoje em dia normalmente de um romance moderno, de explorar o interior do personagem, de a gente entrar na cabeça dele e saber o que ele está pensando, mesmo que seja uma coisa direta, mesmo às vezes diretamente. Por exemplo, Steingard, quando disse isso, estava pensando isso, ou então mesmo, na verdade, colocando os pensamentos, eu o amo, mas não serei feliz com ele. Ou às vezes uma coisa indireta, por exemplo, não descreve os pensamentos, mas descreve o olhar, a forma, a linguagem corporal. A saga nórdica não tem isso, o texto da saga nórdica não tem isso. Muita coisa tem que ser uma inferência que você, leitor, faz. O que é interessante de pensar, porque às vezes é uma coisa que, muitas vezes até, é uma inferência que um leitor da época conseguiria fazer e que não necessariamente nós temos esse conhecimento para fazer atualmente. Então é interessante pensar nisso, porque esse elemento do romance é muito importante essa saga. A questão do amor, que não é um elemento tão recorrente nas sagas nórdicas, assim, de forma geral. Nessa saga ele é importante, isso é o amor romântico. Então a Steingard, ela não aceita casar com o Cormac, ela vai ficar com o marido, e o Cormac, ele se resigna. Realmente, espíritos ruins separaram a gente, é o que era para ser. E aí ele continua com a carreira dele de viking, de líder viking, mas quando ele está no leito de morte, ferido, ele ainda lamenta pela Steingard. E aí ele morre. É bem interessante assim, a profundidade que a saga vai trazendo, até essa questão mesmo da própria tragédia, como o senhor aborda, né, no seu texto. Então, é uma coisa assim, é muito interessante como as sagas trazem essa perspectiva também de como é que eles trabalham a questão até do próprio romance, do amor, como é que eles têm, né, essa visão que é um pouco diferente, mas que depois inspirou, né? A gente tem, por exemplo, o senhor até tem um trabalho que o senhor trabalhou, por exemplo, um pouco tem a diferenciação entre Hamlet e Hamlet. E eu queria muito que o senhor mostrasse, né, a diferença das três obras e principalmente por que Hamlet teve assim tanto impacto, né, na obra de Shakespeare para criar Hamlet. O que essa obra ela trouxe numa perspectiva, né, daquela sociedade irlandesa, da vingança do rei, que acabou até virando filme, né, no meio do Norte. É verdade, o The Northman. Você sabe que eu ainda não assisti esse filme? Estou para assistir ainda. Vale muito a Não, pena. que bom. Eu gosto desse diretor. Ele fez aquele do The Witch também, se bem me lembro. Sim. Não, eu estou interessado em ver esse filme. Justamente quando eu soube que ia ser uma adaptação da história do Hamlet, eu fiquei interessado. Mas ainda não consegui assistir.
Esse e o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Dois filmes que estão na minha lista que ainda não consegui parar para assistir. É, olha, o One Left, ele é uma história interessante, porque nós temos, digamos, existe uma história do One Left que, na verdade, nós não temos mais. E, assim, não temos registro dela. Nós sabemos que existia em algum momento, nem que seja fosse de forma oral, assim, na literatura oral, mas ela, não temos registro delas. Temos registro de versões dela. A mais famosa, por exemplo, é a do Saxo, que é justamente na Guerra da Noron, na Crônica dos Dinamarqueses, dos daneses, melhor dizendo, ele escreveu essa história do Anlef. E como ela chegou até o Shakespeare é interessante, porque, na verdade, há debate sobre isso. Se o Shakespeare, se ele leu diretamente a versão do Saxo, que já estaria disponível na Inglaterra naquela época, assim, uma versão traduzida do latim, ou ele poderia talvez até ter lido no latim mesmo, ou se ele leu, na verdade, a versão do François de Belfort, com o perdão do francês. Eu acredito que pronunciei direito, mas é possível que não. Com a versão do François de Belfort, que é o Hamlet. E se, na verdade, se ele leu diretamente o Saxo ou se ele leu o Belfort. Então, eu, pessoalmente, assim, eu concordo com aqueles que dizem que Shakespeare teria lido o original. É algo que ele teria tido acesso na época. Mesmo porque a história, a versão do Hamlet não parece puxar muitos elementos do Belfort, mas também não é exatamente uma adaptação, uma simples releitura, porque é uma coisa que Shakespeare sempre fazia. As pessoas sempre falam muito, uma coisa que se começa com Shakespeare é que ele não tinha uma trama original, o que não é bem verdade. Porque é interessante pensar nessa coisa da trama, vou pegar um exemplo, o Mercador de Veneza. É verdade que ele se baseou numa história medieval, se bem me lembro foi o Jean-Baptiste Basile quem registrou, que tem vários elementos que aquele enredo básico já está ali. Um dos elementos, por exemplo, é o judeu que quer causar a morte do mercador. Na peça de Shakespeare é o Shylock e o mercador é o Antônio. Na história medieval é um judeu sem nome. E por que ele quer causar a morte do personagem? Que eu esqueço agora o nome do protagonista. E por que ele quer causar a morte dele? Não há razão. Para aquele público medieval, o simples fato dele ser judeu já explicaria o fato dele ser ruim, dele ser mau e querer causar a morte do protagonista. E Shakespeare não. Shakespeare ele pega esse personagem, que mal é um personagem, na verdade, e transforma num personagem. Porque o Shylock não é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa. O Shakespeare ele constrói ele um personagem com personalidade, com história, até com razões para o ódio dele. Por que ele odeia tanto Antônio? Razões até que para muitos hoje em dia são boas, né? Tanto que quando fizeram a adaptação para o cinema, aquela com o Jeremy Irons e o Robert De Niro, não, com o Al Pacino, a versão do filme é muito mais, digamos, solidariza muito mais com o Shylock do que normalmente a gente vê em adaptações da peça. Isso é um exemplo que quer dizer o quê? O Shakespeare ele pegou aquela trama da história do Saxo sobre o Hamlet e transformou ela na peça sobre Hamlet. Então o enredo, ao mesmo tempo que há muitas similaridades, não são iguais. É uma história nova, na verdade. Porque esse tipo de mudança faz com que a história se transforme, seja uma coisa nova. Agora, por que ele escolheu essa história e não outras? Seria pura especulação de minha parte. Assim. Eu posso dizer, por exemplo, que como ele, assim, o que especulamos sobre Shakespeare, assim, pelo que sabemos dele, da pessoa dele, ele era lido, ele lia bastante, tinha um bom conhecimento, provavelmente conheceu essa história, leu sobre ela, achou interessante, assim, deu um surto de criatividade nele, alguma inspiração, e ele foi e escreveu. Provavelmente teria sido isso, mas
Por que exatamente essa história? Às vezes só uma questão de conveniência, realmente, como por exemplo, o fato de que ela tinha sido lançada uma versão em inglês, relativamente de fácil acesso, na época. Às vezes foi somente só um acaso, digamos, um acaso fortuito. Bastante interessante, então, como que constituiu, né, essas obras que foram tendo conexões a partir da leitura dos próprios autores, mas que também elas têm a sua própria janela, elas têm coisas que, apesar de terem uma certa coerência uma com a outra, mas eles foram fazendo essas diversas adaptações para que formulasse essa nova perspectiva. E como que a gente pode, então, definir essa questão do recurso da vingança, né, que é o principal ponto Hum. dessa literatura? Como que esse recurso ele foi a base, né, para expressar tanto aquela sociedade nórdica antiga, com Hamlet, até a perspectiva de Hamlet? É interessante isso, porque na época do Shakespeare, o duelo de honra, assim, a vingança formalizada, era proibido por lei, mas a tradição continuava. Era aquele segredo aberto, todo mundo sabia o que acontecia. Não era algo que todos tinham acesso, claro. Uma pessoa comum no meio da rua não ia conseguir fazer um duelo de honra, mas todo mundo sabia o que acontecia. Entre pessoas de certas posses, entre a nobreza. Então, essa tradição da vingança, na verdade, ela sempre continua a existir. Se não formalizada, se não assim permitida legalmente, falo assim em termos legais, sempre existiu pelo menos no imaginário. As Revenge Plays, por exemplo, as peças de vingança faziam muito sucesso naquele ambiente do teatro elizabetano. Possivelmente, aliás, um outro fator para por que Shakespeare se interessou por essa história, porque já havia ali um clima literário, digamos, dramatúrgico literário, de recepção dessas histórias de vingança. Então, possivelmente, isso também já deixou ele mais predisposto a procurar também uma história ou se inspirar com uma história dessas. E então não vou dizer que é uma continuidade entre as duas culturas, mas há um paralelo entre ambas no sentido de que as duas tinham esse aspecto da vingança. Porque uma coisa que talvez escape a um leitor moderno, nós estamos acostumados com a violência ser um monopólio do Estado, ser um monopólio daquele corpo governamental que nos representa, que em teoria nos representa, que em teoria foi eleito, foi escolhido, que de alguma forma tem essa responsabilidade, essa função de representar os interesses da sociedade como um coletivo, respeitando-se o indivíduo, mas em prol do coletivo. E isso não é necessariamente algo que sempre foi verdade ao longo da história. Para os nórdicos, por exemplo, de maneira geral, o poder assim, legal, o de enforce the law, o de aplicar a lei, não é uma coisa que pertencia a um coletivo. O coletivo decidiu o que era justo, o que era honrado. Ele decidia assim, sua vingança, ou aquele ali, ele lhe causou um dano e você tem direito a uma retribuição. Mas a retribuição era responsabilidade sua. Você tinha que contar apenas com a sua força e com a força daqueles assim, que faziam parte do seu âmbito familiar, principalmente da sua família, mas também de amizades, alianças. Então a vingança era um elemento assim particular, na verdade. Ele era uma ação do indivíduo, não do coletivo. O coletivo decidia se a vingança era justa ou não, mas era o indivíduo quem tinha que levar ela a cabo, quem tinha que levar. Deixa eu reformular um pouco. Tinha que levar a cabo a justiça, a punição. Mas, nesse contexto, justiça e vingança não são exatamente fáceis de desemaranhar. Isso a gente vê, por exemplo, também nas histórias, na saga de Niall, por exemplo, onde há mas em outras também esse elemento dessas vinganças entre famílias sendo levadas a tal extremo
que há tantas mortes que no final há uma intervenção, digamos, de outras pessoas ou do coletivo de forma geral para parar com o derramamento de sangue. Porque é uma coisa que vai se estendendo tanto que causa danos àquela sociedade. E isso a gente vê também nas revenge plays, essas peças de vingança do período elizabetano, que elas, na verdade, não glorificam a vingança. Elas não... Há uma certa ambiguidade, tá? Na forma como elas demonstram, como elas portray, como elas representam a vingança naquele enredo. Mas muitas vezes, no final de tudo, a vingança era um elemento condenado, porque levava sempre a desgraça de mais pessoas do que apenas um culpado. Especificamente no caso de Hamlet, e isso é uma coisa que minha pesquisa não necessariamente se coaduna com outras. Eu vejo que no Hamlet, a vingança não é condenada. Que a vingança do Hamlet, a narrativa, aquela narrativa assim, daquele enredo, ela constrói essa vingança como um ato justo. Que o erro trágico não está na vingança em si, está em Hamlet, quando ele se deixa levar demais pelo excesso da vingança. Porque há um momento ali na peça. Será que precisa falar do resumo da peça? Acho que não, né? Hamlet é uma peça bem conhecida, né? Mas, O senhor pode ficar à vontade, se quiser comentar um resuminho. Só por causa então, de alguém mais está curioso, faz muito tempo, né? E também uma coisa que eu aprendi, a gente tende a errar a gente sempre presume que uma coisa que a gente conhece, todo mundo conhece, e nem sempre, não necessariamente isso é verdade. A gente tende acho que seria superestimar as pessoas e, ao mesmo tempo, subestimar as circunstâncias de vida. Por exemplo, tem pessoas, assim, minha esposa, ela não fazia ideia que Darth Vader era o pai do Luke Skywalker. Porque ela nunca viu Star Wars, nunca se interessou pelos filmes de Star Wars, então não sabia disso. E é uma coisa que eu, antes de conhecê-lo, eu teria considerado uma coisa que todo mundo do hemisfério ocidental sabe. Mas, desculpa, eu estou me distendo de novo. Então, resumindo, Hamlet é o príncipe da Dinamarca, o pai dele acabou de falecer, e a mãe não espera nem um mês e já casa com o tio dele, que se torna o novo rei. Então a peça abre com o Hamlet extremamente deprimido, não apenas pela morte do pai. Isso é uma coisa que muitas pessoas deixam escapar. Ele não está triste e deprimido assim, só porque o pai faleceu, mas também porque a visão de mundo dele, digamos, foi destruída com um ato de infidelidade da mãe dele. A peça deixa ambígua se a Gertrude, a mãe dele, já tinha um caso com o tio antes de casar com ele ou não. E, na verdade, se a gente para pensar assim, friamente, não teria sido também uma coisa... Teria sido um ato pragmático da parte dela, porque ela, como viúva, não teria direito a posses, não teria várias restrições legais e financeiras. Ela casando com o tio do Hamlet, com o cunhado, seria um jeito até dela se preservar, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, para a sociedade elizabetana, o que ela cometeu foi uma forma de incesto. Isso é uma coisa que todo público de Shakespeare imediatamente perceberia e reconheceria a gravidade disso. Foi uma coisa que o próprio Henrique, o rei Henrique, tinha sido acusado antes. Ele tinha precisado de uma dispensa papal para casar com a prometida do irmão dele. E no caso da Gertrude, ela casou, não era nem prometida, ela foi casada com o pai de Hamlet, com o Hamlet Sênior, e o rei Hamlet, né? E depois casou com o irmão dele. Para aquela visão de mundo elizabetana, ela cometeu um incesto. Então, o Hamlet ele está assim, destruído no começo da peça por isso. Só que aí para piorar as coisas, vem o fantasma do pai dele. E fala que ele não morreu de causa natural, ele foi assassinado pelo irmão. E o Hamlet é tomado pela ira. Só que primeiro ele vai tentar descobrir se é verdade ou não. Porque afinal é um fantasma. Pela aquela visão de mundo, o fantasma não é uma. O fantasma é um espírito malévolo, porque é uma enganação enviada por Satanás.
E outra coisa, ele não vai pensar que o. Não quer pensar que o pai dele realmente está, sabe, padecendo as penas do inferno, porque ele está. Porque ele morreu sem ter tido a chance de se confessar, de fazer os últimos ritos. Então, Hamlet vai primeiro investigar para descobrir se é verdade, descobre que é verdade. Há um momento ainda de hesitação dele cometer a vingança dele ou não. E quando ele tem a chance de vingar o pai, de assassinar o tio, ele vê o tio rezando. E aí decide não matá-lo. Justamente porque ele não quer que o tio morra com a alma redimida pela reza, pela confissão e vá para o céu. Por que o pai dele tem que ficar padecendo no inferno enquanto o assassino vai gozar as delícias do paraíso? E aí esse é um ponto que muitos pesquisadores e muitos dramaturgos, muitas pessoas que leem a peça, elas veem nisso uma desculpa do Hamlet, um jeito que ele encontra para não cometer aquele ato de matar o tio. Eu discordo. Eu vejo aquilo como a peça sendo sincera. Ele realmente não quer que o tio morra naquele momento. Ele quer que o tio sofra. E aí que é o erro dele, quando ele comete esse excesso. Quando a vingança dele deixa de ser apenas uma forma de se fazer justiça e se torna um excesso que vai levar ao sofrimento de outras pessoas. Inclusive pessoas que não estavam envolvidas na vingança, que não deveriam, que eram inocentes daquela situação. E a ironia de todos é que o tio dele nem estava rezando, na verdade, porque o tio dele tinha uma consciência tão pesada que nem conseguiu rezar. Hamlet poderia tê-lo matado ali, mas não matou. Ironicamente, por não ter matado o tio, acontecem as desgraças da peça. Nossa, muitíssimo interessante, uma perspectiva bem recorrente, né, com essa questão da vingança, porque a gente vê realmente os desdobramentos de não da questão da postura de assumir muitas das vezes um trono, mas de muitas das vezes de tentar finalizar aquilo que não foi concretizado, né, de terminar com a vida do tio por causa dessa questão que feriu muito a questão da honra, principalmente do pai que foi assassinado. Uhum. E isso geralmente implica, na verdade, gostam mais da outra visão, né? Que é o que a gente vê no que foi transportado depois do filme do Rei Leão, outras obras. E Amleth acabou virando aquela perspectiva de não, ele quer por causa que ele quer também governar, ele quer o É, trono. isso é interessante porque o Hamlet ele parece não se preocupar com o trono. Tanto que é até um questionamento se o personagem, se ele deveria, em teoria, se ele na verdade é, inclusive, o que a gente entenderia por menor de idade. Se ele é jovem demais para assumir a coroa, alguma coisa assim. A peça não chega a falar disso, mas assim, ele não demonstra interesse pela coroa, e isso é interessante. Quando ele fala da coroa, do poder, ele fala sempre em termos do tipo, de como o tio, aquela pessoa do tio, conspurca a Dinamarca. De como há algo de podre no reino da Dinamarca, como há um estado de uma desintegração moral que começa ali com aquele rei que ele considera inepto, que ele considera fraco, devasso, que ele, desde o primeiro momento, ele tá criticando, mesmo de saber que é um assassino, que ele critica não só por comparar com o pai, que ele julgava grandioso, mas também por si só, por considerar um homem fraco e devasso. E Amleth não. Amleth sempre é uma preocupação de de recuperar o que é de direito dele, as posses do pai. Porque o pai de Amleth, ele reinava junto com o irmão. O irmão e o pai do Amleth estavam em pé de igualdade, eles dividiam o reino. Só que o irmão se livra dele. Mas o Amleth tem essa preocupação também de se preservar, de vingar a honra do pai, mas também de recuperar aquilo que é dele de direito. Sempre foi o objetivo dele se tornar o rei. Tanto que a história do Saxo continua, a história de Anleth, que o Saxo registra, continua depois da vingança. Ela vai e mostra o Anleth ainda como rei, já como rei, e aí cometendo novos enganos e indo até a morte, como quase todas as histórias sobre reis nórdicos, mas assim, a monarquia
A coroa é importante para ele, é um elemento importante naquela história, o poder real. E aí isso me lembra que você mencionou o Rei Leão, por exemplo, que realmente as pessoas sempre mencionam o Rei Leão como uma adaptação de não era só, algo inspirado por Hamlet. E realmente, você tem ali o elemento do tio, traidor, que assassina o irmão. Mas você sabe que eu acho que, assim, se eu fosse comparar com uma peça de Shakespeare, eu compararia talvez com o Henrique IV, Também por, penso um pouco isso. porque o Simba tem Uhum. todo esse elemento dele se mostrar merecedor de ser rei. E nisso eu vejo ele mais como um paralelo ao Príncipe Hal, não ao Hamlet. Porque o Hamlet ele é focado a vingar o pai, mas não tem essa preocupação com o poder. Mas a história do Rei Leão tem esse elemento importante do Simba se mostrar, dele se tornar um rei digno do pai e digno do seu povo. Então eu vejo nisso um elemento mais, um paralelo maior com o Príncipe Hal, na verdade. É verdade, muito, muito bem colocado, professor. Eu acho que, de fato, tem muito mais semelhança. Eu já uma vez parei também para pensar um pouco isso, porque a maioria realmente coloca muito mais como, mas depois que eu li, né, e no caso de Henrique IV, eu fiquei, caramba, acho que tem coisas que são mais semelhantes do que a própria obra em si de Hamlet. E, professor, quais são, assim, como que a gente define, por exemplo, a poesia e a forma de escrita, né, da questão da própria poesia nórdica e dos Uhum. artifícios que eles utilizam para organizar esses materiais, esses documentos, como que foi esse processo para escrever histórias relacionadas às sagas, às próprias Edas, quais são os principais artifícios dessas escritas? É, foi um processo. Uma grande questão é que esse processo de registro escrito dessas obras, ele só aconteceu, na verdade, depois que aquela cultura oral já tinha se transformado, já tinha se modificado. Porque, deixa eu voltar um pouco, vamos tentar colocar mais ou menos uma linha cronológica. Nós temos essa poesia nórdica que, talvez de forma artificial, assim, há uma divisão, mas não é uma divisão que necessariamente os próprios nórdicos faziam. É algo mais que nós, estudiosos modernos, fazemos, observando certos elementos comuns a algumas dessas obras, que a gente pode dividir mais ou menos assim entre uma poesia dos scouts, uma poesia escáldica, que era uma poesia daqueles poetas, sim, que eram poetas da corte, digamos. Comparativa, eu vou comparar uma comparação, então como quase toda comparação é uma coisa grosseira, mas muito grosso modo seria algo, por exemplo, como os bardos dos celtas ou os trovadores da cultura provençal, que eles eram ligados a cortes, eles eram ligados à nobreza. Eles trabalhavam para nobres, eles ligados a um nobre, a um rei, e compunham aquela poesia geralmente em homenagem ao patrono deles, aos feitos daquele patrono, às vezes poemas de morte, para celebrar aquela vida. E tinha a poesia, digamos, edaica, que é, ou édica, chamam de edaica ou édica, que reflete, digamos, uma cultura, novamente, grosso modo, uma cultura popular, uma cultura mais voltada para o mito, a lenda, os feitos de deuses, de heróis. Mas por que isso é uma divisão tanto quanto artificial? Porque, na verdade, em termos de conteúdo, de tópico, havia, era comum, havia uma havia um intercâmbio, digamos, assim, esses dois estilos bebiam de uma fonte comum. Então, por exemplo, os Scouts eles compunham um poema em homenagem ao rei que ele servia, ou ao nobre que ele servia, mas também poderia compor um poema falando sobre o deus Thor derrotando os gigantes, por exemplo. Não era uma divisão muito rigorosa nesse sentido do conteúdo. A divisão principal era na questão da linguagem, porque a poesia escáldica, justamente por ser algo, de novo, comparação um pouco grosseira, mas é como se fosse a diferença entre o trovadorismo, que tinha entre as cantigas de amigo e as cantigas de amor.
porque uma delas tinha como público, digamos, a gente comum, que era cantado em feiras, em tavernas. De novo, por que é uma coisa grosseira? Porque também existiam cantigas de amigo cantadas para a corte. Também era um tema, também era um tipo de poesia apresentada para a corte. Poesia barra música, na verdade, mas assim, também uma, uma observação que as pessoas têm, que é uma coisa um pouco artificial, mas grosseiramente, tá? Agora já é outro tópico, desculpa, eu estou me atrapalhando um pouco. A poesia scout ela tinha uma linguagem mais complexa. Ela era composta por, digamos, um poeta profissional, esse scout, que assim, então mostrava habilidade com a linguagem. É como se fosse o parnasianismo, também tinha um conteúdo, mas também tinha como objetivo mostrar a beleza da língua, a habilidade na construção linguística e poética. O problema é que a gente sabe muito pouco desses scouts. Muito do que a gente sabe, na verdade, são especulações. A gente não sabe, sabemos de scouts específicos. O Cormac, por exemplo, como eu falei, ele era um scout. Nós temos exemplos sobreviventes de poemas que ele compôs. Mas a gente não sabe, por exemplo, como o scout era treinado. Se havia, por exemplo, um sistema formal de ensino, assim, um colégio de scouts, por exemplo, ou se era uma coisa informal, uma coisa de mentor e discípulo, em que um scout passava para o outro as canções, os poemas. Mesma coisa a transmissão dessas histórias, desses poemas. A gente sabe que eles eram compostos, temos exemplos de alguns que eram compostos pelo próprio scout. Mas havia também um conteúdo que era uma posse coletiva, digamos. Como que isso era transmitido? Qual era o papel do scout nessa transmissão? Isso é uma coisa que só o scout fazia, que é uma coisa que o homem comum também saberia. Então, há debates quanto a gente não tem certeza, a gente sabe, na verdade, não temos registros precisos sobre o papel do scout nisso, da transmissão cultural, na criação dessa literatura oral, no aprendizado do próprio scout. E aí chegamos ao período das sagas, que foram escritas, então, ou seja, algo que vinha de uma cultura oral passou a ser registrado por escrito por autores que já eram cristãos, porque o registro mais antigo que a gente tem é do século XI, se bem me lembro, talvez do século X ou XI, agora eu teria que procurar para rever, para relembrar. Do século X ou XI, mas assim, já havia um processo de cristianização em andamento, e na Islândia em particular, a gente sabe que os principais registros, assim, os grandes registradores, como os Snorri Sturluson, por exemplo, foram no século XIII e XIV, quando esse processo de cristianização já estava basicamente concluído. A Islândia já estava cristianizada. Então, quem registrou por escrito eram pessoas, são antiquários, digamos, pessoas que estudavam essas histórias do passado. Já não era aquela figura necessariamente dos causa, já era uma nova figura de uma nova sociedade. Então há um debate, eu fiz uma alusão a isso lá atrás, quando eu mencionei, há um debate sobre o quanto dessas histórias refletem a sociedade que elas descrevem ou a sociedade na qual elas foram escritas. Por exemplo, o quanto do elemento dessa cristianização está presente nas sagas. Então, há um debate quanto a isso. Porque, por exemplo, saindo um pouco das sagas, mas ainda nesse campo do conteúdo literário, da cultura oral nórdica, Beowulf, que foi escrito em Old English, quase certamente por um monge. E já há ali referências diretas a Deus, personagens bíblicos, como Caim. O monstro Grendel, o poema descreve explicitamente que ele é descendente de Caim, o primeiro assassino. Então, mas ao mesmo tempo, há um elemento assim da crença no destino, daquela cultura guerreira que valoriza a honra, a valentia. Então, há elementos aí tanto de uma cultura oral anterior à cristianização, mas ao mesmo tempo já há uma influência cristã explícita. E isso é um debate que temos até hoje, ainda temos sobre as sagas. Não necessariamente se há uma influência cristã ou não, mas o quanto dessa influência cristã está ali presente. E o quanto
o quão forte, quão profunda ela é. Por exemplo, quando os mitos, o poema do Voluspa, ele descreve o Ragnarok, o fim dos deuses e dos mundos, mas há também uma descrição de um novo mundo que virá, em que o deus Baldur e alguns outros o deus Baldur vai renascer, outros deuses sobreviveram, Ragnarok, um casal de humanos terá sobrevivido, esse será um novo mundo, que será um paraíso. O quanto disso, dessa escatologia, é influência de uma cultura cristã e o quanto ela é, digamos, nativa daqueles povos nórdicos, de uma anterior à cristianização. Então há um debate quanto a isso, sobre essa questão. Então, Sim, mesma coisa com as sagas, elas são um registro escrito de uma cultura que lembra daquela cultura, é uma cultura que lembra daquela cultura nórdica medieval, mas que não é, na verdade, essa mesma cultura. É o que a gente vê, por exemplo, também com o Homero, com Homero ou os Homeros. Esse é outro debate, se havia mais de um Homero, digamos, se havia mais de um. Porque aquele ciclo heróico da Ilíada, da Guerra de Troia, que na verdade não é só a Ilíada, a gente sabe que teve outros poemas, mas que foram perdidos, que a gente não temos referências a eles, em alguns. Acredito que tenhamos até um ou outro verso, mas não temos mais esses poemas. E a Ilíada é um só, são episódios, especificamente a Ira de Aquiles. A Odisseia é outro. Mas esses poemas, a versão, que chegaram até nós, são séculos depois daquela cultura que eles descrevem. E isso se reflete, por exemplo, na Odisseia, que ela já descreve uma nova mentalidade, ela já representa uma nova mentalidade sobre o herói, que o herói não, ele ainda é valente, ele ainda é guerreiro, mas quais são as principais qualidades de Ulisses, do Odisseu, nesse poema? A astúcia, a inteligência. Ele vence, ele triunfa porque ele é mais inteligente que os outros. Mas, ao mesmo tempo, isso é um elemento, é uma característica do Odisseu que já vem da Ilíada, que a Ilíada já descreve ele dessa forma. Então, é um debate. Isso reflete uma mudança naquela sociedade que os poemas se passam aqui atrás. A sociedade que escreveu esses poemas está aqui. Então, essa mudança, essa transformação do personagem, na verdade, é algo que já existia aqui ou é influência pelo fato de eles terem sido escritos aqui? Mesma coisa com as sagas. O quanto delas são dessa cultura nórdica pré-cristã e o quanto ou dessa, digamos, cultura nórdica original e o quanto deles são dessa cultura nórdica já cristianizada e na qual já não há mais, já não está mais naquela era viking, na chamada era viking. Então, esse é um debate sobre essa transformação. de fato, isso é bem preponderante, porque você tem uma parte que é um manuscrito que traz alguns elementos que você não encontra mais na parte poética mais antiga. Alguns elementos ficam, alguns deuses são. A gente tem até artefatos que têm referência a eles, mas outros deuses só vão aparecer, em sua grande parte, na parte mais escrita, que já é com Snorri Sturluson. A partir É uma teoria comum, por exemplo, antropológica comum, é que acredito que seja até vista como quase como um consenso, é que Odin ele foi crescendo em importância, que originalmente Tyr provavelmente seria o deus da guerra, o principal deus da guerra, mas que Odin foi crescendo em importância e tomou para si esse papel de Tyr como principal deus guerreiro. Então, isso realmente é uma coisa que a gente vê, e isso é algo que a gente vê até antes das fontes escritas, na verdade. Inclusive até antes das fontes orais, as que temos ainda. sim, Dessas não, fontes orais registradas por escrito, realmente. realmente, essa teoria que o senhor falou, ela foi, inclusive, quando eu entrevistei o professor Simon Simbach, ele falou que há uma grande possibilidade de Odin realmente ter começado a crescer muito mais já no processo de cristianização dos territórios escandinavos, né? Então, isso para mim foi uma coisa Interessante. surpresa, muito interessante, porque eu achava que ele já era, digamos assim, como é, digamos, um astro de rock já em Ah, ascensão na própria Viking.
Então ele já era um cara assim muito cultuado, sou uma personalidade muito cultuada, mas na verdade há essa outra ideia de que talvez não tenha sido bem assim. É, na verdade, ele não era tão cultuado quanto outros deuses, por exemplo, porque ele é o deus da poesia, é o deus da guerra, do poder. Quem cultuava Odin, claro, aqueles sacrifícios sazonais, todo mundo participava porque era um ato coletivo. Mas quem prestava assim, uma devoção pessoal a ele eram os guerreiros, os berserkers, os reis, os nobres. Para o homem comum, eles iam rezar para quem? Para aquele sacrifício pessoal, aquela devoção pessoal, ia ser para Thor, que protegia eles dos monstros, ia ser para Freya, porque é para garantir boas colheitas, para garantir fertilidade para a família, para a esposa. Então, Odin não era o deus, mesmo quando ele era o deus mais importante, ele não era o deus mais popular. Sim, de Mas é fato. interessante a ideia de que ele, na mesma importância dele, cresceu junto com a cristianização. É interessante isso. Sim, realmente é um fator muito diferente, né, dentro dos estudos da própria escandinavística. E, professor, uma coisa que também vale a pena, acho que comentar é que a gente tem muita presença também de elementos mágicos, né, nesse processo de falar da mitologia nórdica dentro dessa literatura. E Uhum. como que se deu essa questão de analisar os aspectos da magia, de falar de runa, de Galdra? Até o senhor tem um trabalho também que o senhor explana um pouco sobre isso. Foi. E como que essa questão, né, da magia ela foi se intensificando na literatura? O que que ela trouxe, né, para essa escrita? É bem interessante porque esse elemento do fantástico, porque mesmo, por exemplo, as sagas islandesas, que são geralmente mais realistas, né, assim, no que elas representam, nos eventos, porque são brigas assim. Teve um poeta islandês, poeta ou talvez um acadêmico islandês do século XIX, que ele resumiu essas sagas islandesas a fazendeiros brigaram. Porque muitas vezes o tópico delas geralmente são questões de honra, de vingança, de retribuição, de disputas territoriais ou até questões mais abstratas, digamos, como reputação, entre pessoas comuns, entre pessoas como dizer, vamos pegar, por exemplo, o Gunnar, da saga de Nial, que é visto como, ele é um herói, ele é um guerreiro excepcional. Mas ele é um guerreiro excepcional dentro de uma representação que seria crível para aquele público islandês, para aquele provável público, sim, receptor daquela saga. Seria, por exemplo, a diferença entre a gente assistir um filme de ação e comparar com um filme, digamos, um filme de ação, assim, digamos, o primeiro Duro de Matar, não sei se você já viu, lá com o Sim, Bruce Willis. É, É um filme de ação. Nós temos um homem sozinho enfrentando aqueles terroristas que tomaram o prédio Nakatomi, que invadiram, sequestraram as pessoas e tudo mais. Mas a gente vê, por exemplo, o personagem de Bruce Willis, o John McClane, ele se machucando, ele se corta, ele está visivelmente cansado, ele usa de inteligência, ele não sai simplesmente aparecendo dando tiro em todo mundo. Não é um Rambo, por exemplo, que pega a metralhadora no segundo filme, não no primeiro, mas no segundo filme, que ele pega a metralhadora e sai metralhando todo mundo. Não, ele usa emboscadas, ele vai se esgueirando pelos canos. Ou, por exemplo, um Mad Max no segundo filme, no Road Warrior, no Mad Max 2, em que ele ainda está mancando, porque no primeiro filme ele sofreu um machucado sério na perna, e é o tipo de machucado que, mesmo que não se cura assim por completo, ainda mais no mundo em que não existe mais fisioterapia. Então ele ainda está mancando, ele não é uma coisa que ele sozinho vai e derruba todo mundo. Não, e compara, por exemplo, com um filme como Duro de Matar 4, por exemplo, que o John McClane está pegando um carro jogando contra o helicóptero. Ele dirige, pula do carro e o carro vai e derruba o helicóptero. Ou ainda um filme da Marvel, por exemplo, que os personagens são explicitamente sobre-humanos. Comparativamente, essas sagas islandesas seria como aqueles filmes do Duro de Matar, do Mad Max, em que essas pessoas são excepcionais,
mas excepcionais dentro de uma verossimilhança, que é para aquele público, que seria crível para aquele público receptor. Mas ainda há um elemento da magia, do fantástico. Na saga de Cormac, por exemplo, a feiticeira amaldiçoa ele a não ficar com Steingard, mas além disso, depois há outras intervenções mágicas, quando, por exemplo, o marido da Steingard vai enfrentar o Cormac num duelo, e o marido está com um feitiço que lâmina nenhuma pode cortá-lo. O Cormac ele consegue vencer o duelo quando ele bate com a parte chata da espada, que aí ele quebra a costela pelo impacto, do inimigo pelo impacto, mas não corta ele. E o texto, a saga é explícita. Isso acontece por causa da magia. A magia protege ele contra cortes. Então esse elemento fantástico continua mesmo nessas sagas mais, digamos, realistas. E ele se torna ainda maior, esse elemento do fantástico se torna ainda mais excepcional quando os personagens saem da Islândia. Quando, por exemplo, eles saem, eles vão para regiões na Rússia ou até na Escandinávia, são reinos desconhecidos, reinos inventados, e aí você tem encontros com lobisomens, com dragões, o elemento fantástico está mais preponderante. Quando os personagens voltam para a Islândia, o nível cai de novo, volta a ser aquele nível mais normal, digamos, onde tudo é razoavelmente crível, mas ainda existe o fantástico, a magia, ainda existe a feitiçaria, existe a crença em espíritos, não só na alma da pessoa poder sair do corpo dela e andar e assumir forma de animais, e pessoas que recebem prenúncios que vêm o presente e o futuro, ou mortos-vivos. Então, há um elemento do fantástico ali sempre. Então, isso é realmente uma coisa, assim, muitíssimo, muitíssimo interessante que o senhor falou, porque essa magia, ela tá, independente, ela tá sempre associada a alguma coisa, né? Você tem aquela presença digamos assim, daquela magia que ela está presente das mais diversas funções, desde ajudar numa disputa de uma batalha, ou até mesmo para seu próprio benefício, algum pedido aos deuses. É uma magia que ela está recorrente Isso nesse. é uma coisa que a gente precisa lembrar, que até para aquelas pessoas reais, aquelas pessoas históricas, assim, a magia fazia parte da vida delas. Como hoje, por exemplo, alguém poderia, sei lá, fazer uma promessa a um santo, ou até rezar, Deus me ajude, Deus, por favor, que meu pai está no hospital, que tudo corra bem com a cirurgia. Uma pessoa na época poderia usar um talismã de runas para pedir proteção, pedir boa sorte. Poderia pegar uma pedra de elfo, porque acha que vai trazer boa sorte. Pode fazer um sacrifício. Odin me conceda a vitória amanhã. Ou então, Freya, me ajude com a cura. Elfos, venham e me curem, abençoem minha casa. Todo esse ritual, todo esse elemento fantástico fazia parte do dia a dia deles. Era uma ritualística que fazia parte do dia a dia. Nossa, isso aí é muitíssimo bem colocado, porque a gente tem, inclusive, vários episódios que comentam, né, sobre os usos da magia. Você vê desde a crítica, que eu até, numa entrevista anterior que eu fiz, a gente estava falando justamente disso, que a magia, ela entra, às vezes, nesse conflito, porque até Odin usa, às vezes, artifícios de Seidr, que é uma magia muito mais ligada ao universo feminino, e ele é criticado por isso, pela perspectiva de Loki. Você tem uma magia que é da Graudra, que é aquela magia mais do canto, né? Então, esses usos para você utilizar de um recurso literário, isso é muito, muito perceptivo, né? Muito interessante de estar dentro desse contexto nórdico para explicar. A magia, ela está intrínseca com a religião, todo esse processo. Isso é muito fantástico de ver na mitologia nórdica, porque é o tempo todo muito recorrente, né, os eventos de magia. Ele começa com um momento real, mas há sempre aquela crença que vai também levar um lado mais místico da explicação do real. Isso é bem, bem presente, bem interessante. Não é diferente, por exemplo, de um romance de cavalaria
em que mostra aqueles cavaleiros que sobrepujando feiticeiros malignos, por exemplo, a Bradamante enfrentando o feiticeiro Atalante no Orlando Furioso, isso mas em uma outra escala, em uma outra escala é um tipo de coisa que essa ritualística do Fantástico que fazia parte da vida daqueles povos, inclusive dos povos dos europeus continentais, só assumiu uma outra forma. Em vez de runas e sacrifícios, era a reza, o, a missa. Mas havia uma crença ali, digamos, num sobrenatural ali presente na vida deles, que não. Até o termo sobrenatural, na verdade, poderia ser discutível, porque para eles não era o sobrenatural, era o natural, era algo que fazia parte do dia a dia. E é uma coisa que a gente pode ver hoje em dia em algumas crianças também, essa questão da intervenção divina. Para muitas pessoas há uma intervenção divina no mundo. Deus intervém, os santos intervêm, então o espírito dos que se foram é uma coisa que de alguma forma continua aqui. Essa, digamos, essa interação do fantástico com o real, com o não fantástico, digamos, né? Vamos botar dessa forma. É verdade, isso é uma coisa assim muito, muito recorrente mesmo. E o senhor chegou a trabalhar também sobre um assunto que eu acho também muito interessante, que é sobre a perspectiva, né, da Norna Guest nas questões do reinado de Olaf Tryggvason, que foi um rei norueguês. Como que esse documento da Norna Guest ela acabou impactando para a gente também conhecer um pouco dessas questões que envolvem a cristianização da própria Noruega e também alguns elementos, né, desse período que como é que eles já foram sendo vistos de forma literária, essa perspectiva? Ah, Na... isso é uma pergunta interessante, porque o Olaf Tryggvason ele é um personagem que, dependendo da fonte que a gente procura, ou ele é louvado como o grande cristianizador, ou, pelo contrário, ele é visto como um pagão, como um apóstata. O Adão de Bremen, por exemplo, ele apresenta o Olaf Tryggvason como um pagão, como que ele dá um apelido a ele, Krakaben, que é uma referência aos ossos de corvos que supostamente ele usa para fazer adivinhações. Mas aí enquanto isso em fontes islandesas, normalmente ele é o grande rei cristianizador, e que o nome dele, ou pessoas que servem a ele, já funciona como uma espécie de proteção contra aqueles elementos fantásticos pagãos. Por exemplo, na Norna Guest, nós temos a história Na verdade, eu vou dar um exemplo nem da Norna Guest, vou dar um exemplo da Sorlafater, da lenda dos reis Redan e Hogne, que é uma lenda mais antiga, é um material pré-cristão, mas que ele é apresentado nesse conto, na Sorlafater, como o conto de Sorli, que seria. Sorli seria a pessoa que contou esse conto, ao Sturluson. E no qual essa história mais antiga, há elementos cristãos ali explícitos. Por exemplo, o deus Odin e a deusa Freia não são deuses, são apresentados como se fossem feiticeiros humanos que reinaram e que foram adorados como deuses pelos criadores, mas que na verdade não eram deuses. Eram apenas feiticeiros. E além de apresentar os dois como uma figura de uma forma muito mais negativa, uma ótica muito mais negativa, há um elemento importante no qual esses dois reis eles estão presos numa luta eterna. Eles e os guerreiros lutam o dia inteiro, morrem, vão se matando, mas eles sempre são ressuscitados pela feitiçaria da filha do rei Redan. Sim, do rei Redan, isso. É sempre ressuscitado pela Hildes, a filha dele. Então eles estão presos nessa batalha eterna, quase que uma representação microcósmica, digamos, do que os guerreiros de Odin fazem no Valhalla. E quem quebra esse ciclo da luta eterna é um guerreiro que é explicitamente alguém que serve ao rei Olaf Tryggvason,
que está indo ali, que traz a palavra de Cristo, e esse guerreiro, ele vai e, com a ajuda do Rogni, ele vai e quebra o ciclo desses guerreiros que sempre se erguem para continuar essa luta eterna. Então há aí um elemento no qual o cristianismo se sobrepuja à feitiçaria pagã através do rei Olaf Tryggvason. Porque foi o rei quem começou o processo de cristianização da Noruega. E também, por conseguinte, por influência da Islândia. Embora o São Olavo, que é um outro rei Olaf, que veio depois, embora ele seja o santo padroeiro da Noruega, porque ele é visto como o cristianizador da Noruega, o processo começou com o Olaf Tryggvason. Então, essa questão de... Por que eu mencionei no começo que como as pessoas veem ele muda? Porque entra uma questão de política. A primazia o Olaf Tryggvason deu primazia à igreja, não à igreja alemã, que é a qual Adão de Bremen pertencia. Então, aí entra uma questão da esfera política. Para aquela igreja alemã, para aqueles agentes da Igreja Católica na Alemanha, no Sacro Império, como Adão de Bremen, por exemplo, ele era um pagão, um apóstata, porque ele, digamos, não seguiu, não se curvou ele, não entrou na esfera de influência deles. Para os islandeses, não, ele já é um rei cristão, benévolo, grande cristianizador. Então é interessante essa perspectiva e de como ela é influenciada pela questão política, pela essa disputa política entre esses ramos da igreja. Isso é bem interessante, porque quando eu analisei, né, o seu artigo, eu achei bem bacana essa questão de como as perspectivas de vários momentos, assim, relacionados um pouco, né, com a questão do Olaf Tryggvason. Então, até o título, né, você coloca, né, pois sois vós muito elogiado por homens bons e sábios. Então, tipo assim, a dualidade que há, né, nos discursos para promover, seja ele como pagão ou como um rei cristão. E eu queria, para encerrar, né, perguntar para o senhor referente a um trabalho, né, que o senhor analisou um pouco sobre a questão dos gigantes de gelo pelo Neil Gaiman. Como o senhor vê, né, a perspectiva, assim, de forma geral, desse autor em torno de como ele apresenta, né, a mitologia nórdica, a obra do próprio Neil Gaiman, como que, na sua perspectiva, essa obra que ele foi fazendo através de vários estudos sobre mitologia nórdica, ele trouxe, de certa forma, uma forma um tanto quanto complementar e talvez até diferente, porque ele simplificou um pouco mais os mitos e tornou até mais acessível, né, para a compreensão de quem conhece muito. Eu sou fã do Gaiman, acho ele um excelente escritor. E, inclusive, quando ele juntou com o Terry Pratchett para escrever o Belas Maldições, o Good Omens, eles fizeram uma obra-prima. E o Ódio aos Gigantes de Gelo é justamente a minha obra favorita do Gaiman. Mas ele já trabalha com a mitologia nórdica já de longa data. Você provavelmente conhece Sandman. Nos quadrinhos é até hoje a obra-prima do Gaiman. Mas também ele não escreve tanto mais para quadrinhos. Mas foi o... Eu acredito que ele já era razoavelmente conhecido na Inglaterra, mas foi a obra que lançou ele assim, internacionalmente, como escritor. E no Sandman, os deuses nórdicos aparecem. Mas o interessante do Gaiman, o interessante de todo escritor, né? Eles não... O interesse do escritor, quando ele trabalha com essa imagética, normalmente não é necessariamente apresentar uma visão, digamos, 100% precisa, fiel, não da realidade, mas daquele imaginário. O interesse dele é apresentar uma coisa do ponto de vista assim, dele, o que chamou a atenção dele para fazer aquela história. Isso, às vezes, por exemplo, vai seja para o lado sério, seja para o lado cômico. Por exemplo, no Sandman, o Thor, quando aparece, ele é um completo idiota. Assim, é bem intencionado, mas é um estúpido que não tem nada na cabeça. E até a arte apresenta isso, porque ele é grotescamente forte. Ele é gigantesco nos músculos,
E tanto que o martelo Mjolnir é uma coisinha minúscula na mão dele. É algo menor que o celular. Então fica do o celular nas nossas mãos hoje em dia. Então, uma visão assim, extremamente cômica. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma visão muito interessante do Odin, que é um Odin que ainda não passou pelo Ragnarok, mas que teme o Ragnarok e faz de tudo para se preparar para o Ragnarok, para sobreviver ao Ragnarok. Que é uma coisa que tem a ver com, assim, é algo que a gente consegue inferir naquelas obras daquele imaginário nórdico medieval. Porque, por exemplo, o poema de elogio ao rei Eric Machado Sangrento, que descreve o rei Eric já morto, chegando no Valhalla, sendo recebido pelo Odin e pelo Brage, o deus da poesia. E o Brage pergunta: mas quem é esse homem que é tão digno que ele é merecedor que você receba ele pessoalmente? E aí é desculpa para descrever todos os feitos do Eric Machado Sangrento. É um poema de elogio a ele. Mas uma coisa nesse poema que é muito interessante é que o Odin ele fala explicitamente: esse exército de mortais que eu estou aqui treinando, ele merece se juntar a eles e eles serão dos grandes guerreiros. E a função desses guerreiros é treinar para o Ragnarok. Não, o Valhalla, então, na verdade, é uma coisa interessante, não é uma recompensa, ou pelo menos não é apenas uma recompensa. É um preparo para eles cumprirem um último dever, prestar um último serviço ao Deus, lutar na batalha final e, em teoria, protegê-lo e salvá-lo. Então, o game ele pegou esse elemento que fica, assim, digamos, subtextual naquelas obras e transformou em textual. Isso é uma coisa muito interessante. Aí, depois do Sandman, ele teve o Deuses Americanos, e sem entrar em spoilers, mas o senhor Wednesday, o Mister Wednesday, que é o Deus Odin, isso não é spoiler, mas sem entrar em outros detalhes que seriam spoilers, é um personagem importantíssimo para o livro. E ele trabalha com essa perspectiva de que deuses não são entidades únicas, que são entidades, digamos, fragmentadas, porque todas essas percepções sobre deuses é como se cada uma delas gerasse um deus. Então você tem o Mister Wednesday e você possivelmente tem outros Odins, que é bem interessante. Ele tem aquele livro Mitologia Nórdica, que aí realmente já é uma versão mais, digamos, mais fiel, entre muitas aspas, mais fiel àqueles mitos nórdicos, só que romanceada, escrita pela prosa dele. Que é um livro bom, uma boa leitura, eu gosto. Assim, eu não recomendo para quem quer pesquisar. Para quem quer pesquisar, eu recomendaria outros. Mas se só que você quer uma leitura divertida, assim, e que não é errada, assim, também não é, ele não fez um trabalho, não, ele não fez um trabalho porco, não é tipo um romance que eu vi que apresenta Loki como filho de Odin, que isso é pura invenção da Marvel, mas um livro é um romance infanto-juvenil, eu até esqueço o nome, mas ele apresenta Loki como se fosse filho de Odin, não é? Então, assim, o Gaiman não faz isso, ele apresenta realmente aquelas obras, só que com a escrita dele, com a prosa dele. Mas o Ódio e o Gigante de Gelo eu considero a melhor obra, assim, meu favorito dos livros dele, e é uma visão extremamente interessante de deuses nórdicos, porque, na verdade, eles são extremamente humanos ali. E é justamente a humanidade que resolve o problema central do livro. E o importante não são os deuses. O importante é o Odd. E isso é uma visão muito interessante do elemento humano com os deuses. Mas é uma representação não só interessante, mas muito divertida, muito emocionante até sobre os deuses. É um escritor que assim, eu gosto muito e recomendo muito. Não é para todos, e no sentido de que não é querendo ser elitista. Tem gente que vai dizer, ele é muito inteligente. Não, besteira. Assim. Não tem essa coisa de questão de inteligência, não. É só porque ele apresenta uma visão de mundo nas obras dele bem específica, uma coisa muito dele, que a gente vê até em outros autores, assim, a gente vê até assim, até em, digamos, em outros estilos, uma coisa que se a gente procurar no gótico, por exemplo, vamos achar muito assim, muitas influências sobre o Gaiman, mas para quem assim, para quem se interessar por isso, e eu acho que o Ódio Gigante do Gelo é uma das obras mais acessíveis do Gaiman, assim, mais
que um grande número de pessoas vai conseguir pegar o espírito do livro, eu recomendo. É uma leitura muito boa. Nossa, muitíssimo obrigada por apresentar um pouco sobre cada obra dele, né? Porque eu acho assim, eu acho uma coisa fantástica, né? O trabalho do Game. Até queria que ele viesse no canal, mas quando eu entrei em contato, disseram que ele realmente a agenda dele é muito cheia, não dá para ele não está se Ah, concentrando mais em dar entrevista. Aí eu queria ele muito está que ele bem viesse isolado trazer. ultimamente, né? É, Ainda mais depois do divórcio, teve todo aquele bafafá, ele ficou bem assim na dele mesmo, ele tá bem. ele está fechado trabalhando nos livros, mas eu queria muito que ele viesse para explanar, né? Que eu acho legal, porque ele pegou vários elementos. E aí, quando Uhum. eu vi que tinha um trabalho seu sobre isso, eu disse, não, acho que é muito legal se ele também trouxer, falar um pouco, né, dessa perspectiva do próprio Gaiman, contando um pouco sobre os mitos. Onde você talvez consiga falar com ele é pelo Tumblr. Ele é famoso por ser uma das celebridades que falam no Tumblr. Mas a última vez que eu vi, só o que ele falava era sobre a segunda temporada do Belas Maldições. Então não sei se você vai conseguir assim alguma pergunta que ele fale sobre a obra dele, assim, sobre os livros dele. Mas eu acho que talvez se há algum ponto onde você pode conseguir, talvez o Tumblr seja o melhor. Boa dica. Eu acho fantástica a perspectiva que ele traz, né, Uhum. da mitologia nórdica, como que ele estudou. Eu acho que essa é uma contribuição, assim, muito boa para falar mesmo da experiência dele como autor. E assim, professor, eu queria muitíssimo lhe agradecer por vir aqui no canal, explanar muito sobre essa literatura nórdica, sobre diversos elementos que tem da transição do nórdico antigo para atual, todas essas perspectivas que vêm da evolução de personagens para foram inspirando também vários autores. Então, assim, muitíssimo obrigada por comparecer aqui na entrevista. Imagina, foi um prazer, foi um privilégio, eu sempre me sinto lisonjeado pelo convite. E eu espero que tenha sido uma boa entrevista, espero que seu público goste também. Com certeza, acho que o pessoal vai conhecer bastante elementos de teatro que talvez, às vezes, alguns desconheçam, às vezes tenha ficado uma dúvida, isso vai ajudar bastante. Pelo menos, assim, para mim, foi uma grande aula, porque tem muitos elementos que, às vezes, eu até desconheci um pouco da própria leitura. Eu tenho essa leitura, mas, às vezes, a gente não destrincha tanto, né, as questões dos próprios elementos relacionados, como o senhor falou, da tragédia, da vingança, de como que eles, outras visões que se tem, né, sobre Uhum, isso. Então, assim, muitíssimo obrigada. Eu vou só aqui para a gravação, um instante. claro.